Olá, sejam bem-vindos ao estudo do Vem Segue-me dessa semana. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu estudei no livro de 3º Nef, capítulo 1 ao 7. Nef, que era filho de Nef, neto de Elamã. E a mensagem que nós aprendemos é: levanta a cabeça e tem de bom ânimo. Então, Nef recebeu os registros aí de seu pai para dar continuidade aí aos ensinamentos. E uma das coisas que nós aprendemos nos estudos dessa semana do Vem Segue-me é sobre a conversão. A conversão é um processo que exige esforço diligente. O que é conversão? Mudar as crenças, os sentimentos e a vida para aceitar e cumprir a vontade de Deus. A conversão inclui a decisão consciente de renunciar à forma de ser anterior e de mudar, a fim de tornar-se um discípulo de Cristo. Eu passei por esse processo de conversão, sou um converso na igreja, e eu sou muito grato por saber dessas coisas e ter vivenciado tudo isso na minha vida. A conversão nós podemos encarar de duas maneiras: as crenças e ações que fortalecem ela e as crenças e ações que enfraquecem. Então, nessas escrituras nós vamos aprender. A que fortalece, diz na escritura: mas eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite, e aquele dia que seria como um dia sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. Ou seja, eles estavam aguardando firmemente os sinais que haviam sido profetizados, né, pelos profetas a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Então, eles aguardavam firmemente e não deixavam que sua fé fosse abalada, né? E também, Nef, ele clamou fervorosamente a seu Deus, para que tudo aquilo que havia sido profetizado, para que aquelas coisas acontecessem. Então, eles tinham uma fé inabalável e eles oravam fervorosamente ao Senhor. E na escritura 3º Nef, 1, de 5 a 6, a gente aprende as crenças e ações que enfraquecem a nossa conversão. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das palavras proferidas por Samuel Lamanita já havia se esgotado. Então, eles começavam a ridicularizar os seus irmãos. E as palavras de Samuel já não se cumpriram. Então, eles estavam querendo enfraquecer a fé, né, das pessoas. Em 3º Nef 1, 12, 13, diz que o Senhor responde, né? Após a oração fervorosa de Nef, o Senhor responde e diz assim para Nef: levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora e esta noite será dado o sinal. Cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Então, ou seja, o Senhor respondeu às orações de Nef e disse que levanta a cabeça, tem bom ânimo, que as profecias serão cumpridas. E foi o que aconteceu. Houve claridade durante toda a noite. Quando o sol apareceu na manhã seguinte, o povo soube que Jesus Cristo nasceria naquele dia. As profecias estavam se cumprindo. E tudo acontecera segundo as palavras dos profetas. Mas aconteceu que Satanás, ele começou a espalhar mentira entre o povo e a endurecer o coração deles para que não acreditassem naqueles sinais. E a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. Mas nós vemos que Satanás, ele quer espalhar mentira, né? E como sempre, né? Espalhando mentira e querendo abalar a fé das pessoas para que não acreditassem na importância dos sinais e tudo aquilo que estava acontecendo. Nós aprendemos sobre os sinais na última aula, né? Os sinais sobre o nascimento de Jesus Cristo e também da crucificação. Semana passada, eu tive a oportunidade de ir para a praia e logo que eu cheguei na praia, eu vi um sinal. Eu observei, na verdade, não foi um sinal, né? Eu observei esse trailer na praia. E no dia seguinte, eu observei que não tinha mais nenhum trailer na praia, nenhum trailer, nenhum carrinho de venda ali, né? Isso me chamou a atenção. Falei, por que será que não tem mais? E aí eu pude conversar com o Salva-Vida, que é aquele que é o salvador ali, né? Aquele que salva a vida das pessoas, aquele que adverte, aquele que alerta sobre tudo que acontece ali na praia, né? Eu pude conversar com ele e ele me advertiu e eu perguntei, né? Por que não haveria mais carrinhos ali, trailer na praia? E ele me disse que a maré iria subir e com a subida da maré, aqueles carrinhos ali não poderiam estar ali na praia, né? Então foi por isso que eles não estavam mais presentes. E aí foi o que aconteceu. E eu pude
gravaram um vídeo naquele momento e eu gostaria de compartilhar com vocês. Olá, tudo bem? Nós comentamos sobre os sinais e maravilhas, né, que o Senhor realiza para mandar a sua mensagem. E aqui, hoje na praia, aqui em Bertioga, eu recebi um sinal, mas um sinal diferente, aqui um sinal da natureza. Aqui nós temos ao fundo aqui o mar, e hoje a maré está enchendo, e a maré subindo. A gente precisa ficar atento a esse sinal, porque ela pode levar nossas coisas. Então, como eu recebi esse sinal da natureza, eu resolvi colocar minhas cadeiras ali, as coisas das crianças, colocar um pouco mais protegido ali, para quando a maré subir, a gente não ter nenhuma surpresa. Então, vamos estar atento aí aos sinais que a natureza e principalmente que o Senhor envia para cada um de nós. Um abraço. Então, foi o que aconteceu, né? Aí vocês podem ver na imagem, a maré subiu, se eu não tivesse tirado as coisas, teria levado aí, né, os objetos. Então, assim como foi advertido pelo salva-vida, né, e assim como eu pude também observar alguns sinais, tanto dos carrinhos, né, dos trailers, que não estavam mais lá e a maré começou a subir, foi exatamente o que aconteceu. Não só isso, mas na praia ou numa estrada, a gente sempre encontra sinais aí, né, de advertência para a nossa vida. E aqui é um sinal de perigo, correnteza no mar. E, mais uma vez, a gente tem que estar atento aí para que a nossa vida seja salva. Então, a gente vê a importância dos sinais. Esse é no nosso dia a dia. Mas o Senhor também trabalha dessa forma com cada um de nós. O Senhor, Ele cumpre todas as suas palavras. Em terceiro Nefe, no capítulo 5, a gente aprende que não havia nenhuma só alma entre todos os nefitas que tivesse a menor dúvida. Então, todos eles, aquele povo, começou a acreditar por causa dos muitos sinais que haviam sido dados, segundo as palavras dos profetas. Então, tudo em virtude de tudo o que havia acontecido, né? Então, eles abandonaram todos os seus pecados e abominações e começaram a servir a Deus com toda a diligência. Somos discípulos de Jesus Cristo. Nós aprendemos que Nefe, ele era um discípulo de Jesus Cristo. Nós aprendemos também que, apesar de o povo ter recebido todos os sinais e ter decidido viver em retidão, Nefe foi uma testemunha de que esse povo ele começou rapidamente a se tornar um povo iníquo novamente. E aí o que ele fez? Ele voltou para o meio deles e começou a pregar arrependimento e a remissão de pecados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, Nefe era um discípulo de Cristo, e quando o povo caiu novamente naquele ciclo do orgulho, ele foi lá pregar o evangelho e chamar o povo ao arrependimento. Quando os justos se reúnem, o Senhor pode fortalecê-los e protegê-los. Então, Laconeu, ele enviou uma proclamação a todo o povo e pediu para que eles se reunissem em um só lugar e para que eles fossem colocados num lugar protegido, né? Foi exatamente isso que Laconeu fez quando eles viu que o povo estava sofrendo ameaças, né? Pediu para que eles se reunissem em um só lugar para serem mais fortalecidos. E quando nós estamos sozinhos, nós podemos comparar aí a esse lápis, por exemplo, né, que eu coloquei na imagem. Você pode facilmente quebrar um lápis desse com uma mão, com as duas mãos, um pouco de força, você consegue quebrar. Então, quando nós acreditamos na nossa própria força, ou quando nós achamos que nós sozinhos conseguiremos vencer, nós estamos sujeitos aí às tentações de Satanás. Mas quando nós estamos reunidos, né, unidos como família e igreja, nós nos sentimos mais fortalecidos, e se você tentar quebrar aí esse conjunto de lápis aí com as duas mãos, você não vai conseguir, devido à força aí, né, que existe na união deles todos, a resistência aí, na verdade, né? Então, esse exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, da importância da família, da igreja, de nós estarmos juntos com as pessoas que têm as mesmas crenças que nós. Então, Laconeu, ele recebeu as ameaças do governador Gideane, e ele escreveu uma epístola a Laconeu para que ele entregasse as terras, e ameaçando ele, né, a respeito das propriedades e das coisas que ele queria. E aí o que aconteceu? Que
depois de receber essas ameaças, né, desse governador Gideone, isso mesmo, ele não deu atenção. Então essa foi a atitude que ele tomou. Ele não deu atenção a essas ameaças e fez com que seu povo clamasse ao Senhor pedindo forças. Então foi dessa maneira que ele protegeu aí o seu povo, Laconeu, né? E nós não precisamos temer Satanás, né? Então, assim como Laconeu, ele não deu atenção, né, e orou ao Senhor. E da mesma maneira nós podemos agir na nossa vida. Não dar atenção a essas tentações de Satanás que querem nos desviar do caminho de Deus, e devemos orar sempre, né? Então, nós não precisamos temer Satanás. Hoje eu aprendi com o meu presidente da Estaca a respeito do ciclo do orgulho, né? Assim como tem o ciclo do orgulho, nós não precisamos passar por todo esse processo do ciclo do orgulho, né? Quando a gente vive em retidão e prosperidade, cai em orgulho e iniquidade, depois passa por destruição e sofrimento, e aí nós precisamos ter humildade e arrependimento para novamente voltar a ter retidão, prosperidade e felicidade. A gente não precisa passar por tudo isso. Aqui eu coloquei aqui, segundo eu aprendi, né, o meio ciclo da retidão. Então a gente pode ficar só nessas duas partes aqui desse ciclo, né, que é viver em retidão, prosperidade, felicidade, guardando os mandamentos, às vezes precisando aí nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, sendo humilde e voltando novamente para a retidão e prosperidade. Então esse ciclo da retidão, que é o que eu aprendi hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então eu presto meu testemunho sobre tudo isso que nós aprendemos nesse estudo do Vem Segue-me dessa semana, da importância dos sinais na nossa vida, da importância das escrituras, que são aí os registros, né? E as profecias para os nossos últimos dias aqui. Nós estamos aí vivendo muitos sinais a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, eu presto testemunho a vocês de que o livro de Mórmon realmente é a palavra de Deus. Ele é um livro sagrado, assim como a Bíblia, e ele é um guia que nos leva de volta à presença de Deus. Ele é um sinal a respeito da veracidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo, amém. Eu convido vocês a compartilhar essa mensagem, a deixar os comentários ou uma escritura preferida. Vou deixar o link aqui também a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo para aqueles que queiram saber mais. E nós nos encontramos na semana que vem. Muito obrigado e um forte abraço a todos.